você está colocando, além da área de gestão de pessoas, não passa também por uma questão, por exemplo, das leis brasileiras, porque existe uma carga horária de trabalho estipulada pela legislação que tem que ser cumprida. Então essa questão não vai um pouco além de simplesmente gestão de recursos humanos, que inclui, logicamente, a gestão de recursos humanos, mas não ultrapassa? Eu acho que não precisa mudar a lei. A legislação, ela é adequada. Ela estabelece as 40 horas semanais ou as 44 horas semanais. Existe a possibilidade de um banco de horas. Esse banco de horas a lei estabelece um limite do banco de horas. Mas o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas que trabalham nas áreas de conhecimento, planejamento, desenvolvimento, engenharia, marketing, finanças, essas pessoas, elas são administradas de uma outra maneira. É o chamado cargo de confiança, como era chamado no passado. Então, são essas pessoas que têm uma importância muito grande, porque por meio do conhecimento que elas possuem, elas podem mudar práticas de trabalho que têm como consequência o aumento da produtividade. Elas se relacionam com os clientes e muitas vezes são responsáveis pelos grandes negócios da empresa. Essas pessoas negociam o tempo todo com os consumidores. Uma boa negociação com o consumidor às vezes impede que uma empresa tenha que gastar muito na reposição de um produto que pode ser consertado, mas que o consumidor exige que ele seja trocado. Então, são pessoas que têm uma importância fundamental para o sucesso da atividade. E justamente porque eles são muito importantes, eles devem trabalhar muitas horas. As longas jornadas são um fato dentro das organizações. E eu faço, então, um convite para que isso seja mudado. Se a importância das pessoas reside na qualidade da sua contribuição, certamente essa qualidade será maior se essas pessoas tiverem uma forma de trabalhar que lhes permita não apenas trabalhar, mas conviver, viajar, estudar, ir ao cinema, ler, informar-se e assim por diante. Você está pregando uma espécie de mudança de mentalidade também, não é? Me corrija se eu estiver errada. Eu acredito, por algumas informações que já tive, que em outros países, Estados Unidos e Europa principalmente, os executivos fazem uma boa parte do trabalho em casa. Eles têm um dia por semana no qual eles não precisam ir até a empresa, e tudo isso é visto em alguns países como produtividade. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa mentalidade de que é preciso estar presente e trabalhar muitas horas para produzir. Porque o Brasil enfrentou muitas crises nos últimos 20 anos. Então, se você se lembrar, nos anos 80 fomos ao FMI, depois nos anos 90 tivemos uma série de problemas em função do próprio processo político, o Collor saindo em 1990 e depois uma inflação muito alta. Então, o nosso histórico de crise fez com que as empresas tivessem a necessidade de reduzir muito os seus custos para poder competir, principalmente no mercado globalizado. O Brasil entrou no mercado globalizado sem amplas condições de competir em função da qualidade dos seus produtos e do seu serviço. E aí ele teve que competir por preço. E ao competir por preço, foi necessário reduzir o custo. E o que aconteceu foi redução de custo mesmo. Redução de pessoas também. Principalmente por meio de redução dos custos. E os que ficam trabalham mais. Exatamente. E é um círculo vicioso. Parte dessa redução foi compensada pela tecnologia. Mas há muito tempo que esse efeito ele já foi diluído. Então, o que acontece é a redução mesmo do número de pessoas. É uma forma, muitas vezes até míope, de olhar o negócio. O meu primeiro convite de integrar a estratégia de recursos humanos ao negócio passa exatamente por isso. Quer dizer, se o seu objetivo é apenas manter a folha de pagamento estável e você, para isso, não olha a qualidade do profissional que você possui, talvez você esteja perdendo dinheiro em vendas.
e não esteja se dando conta disso. Quer dizer, olhar apenas os custos tem um efeito perverso de não olhar o negócio no seu conjunto. Para terminar, uma última pergunta. Você é a favor, então, dessas medidas que já estão sendo implantadas em outros países, como, por exemplo, um dia por semana você trabalha em casa, as mães que têm filhos pequenos trabalham part-time, que é meio período. Você acha que essas medidas podem ser implantadas nas organizações sem que as organizações percam sua produtividade? O empresário brasileiro precisa entender isso. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante olhar cada país com as suas forças e as suas fragilidades. Então, nós não podemos nos comparar aos países ricos, onde as empresas operam talvez com margens maiores. Então, eu não sou favorável a que se proceda exatamente como acontece nesses países. O meu convite é que façamos uma revisão naquilo que não permite às pessoas se desenvolver no sentido mais amplo da palavra, porque elas apenas trabalham. Encontremos nossas próprias soluções. Perfeitamente. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei com a professora Célia Marcondes Ferraz, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para o portal HSM Online na Expo Management 2009.